Agora o momento mais esperado do hype. O Dica Lorde de hoje está para lá de especial. É um make completo com produtos da Givenchy. Dá só uma olhada. Olá, meu nome é Aguinaldo. Eu sou maquiador internacional do Givenchy e eu estou aqui com a nossa modelo Larissa. E a demonstração dessa maquiagem será uma maquiagem mais intensa, em que o olhar, será mais como provocativo, com tons mais intensos, mais marcados. Então, vou iniciar com a maquiagem dos olhos. Lembrando-se que para eleger a base deve ser aplicada mais próximo ao pescoço, no maxilar, para exatamente ter a certeza de que é o tom da pele. Mas antes, vou aplicar a base na pálpebra. Eu já prefiro maquiar primeiro os olhos e em seguida o rosto, porque é inevitável quando nós maquiamos os olhos não manchar ao redor. Portanto, eu vou maquiar todos os olhos e depois o rosto. Uma vez que nós aplicamos a base, com o pincel, com um pouquinho de pó, não necessariamente muito pó, eu só vou eliminar aquele excesso ou fixar aquela base que foi aplicada na pálpebra. E agora, iniciando com Prisma Again Eyes, que é a nossa sombra, prisma de 4 tons, eu vou eleger o Sienna Silhouette 76 com este tom dourado para inicialmente dar o toque de iluminado logo abaixo da sobrancelha. E agora o seguinte passo, vou eleger este tom marrom e vou aplicar exatamente aqui no côncavo dos olhos, que é exatamente o ponto onde vai ter essa profundidade e supostamente dar forma ao olhar. É importante que no encontro deste tom com o que eu havia aplicado antes, praticamente fique imperceptível onde termina um tom, onde inicia-se outro. Daí esfumamos com os dedos, dando um efeito mais elegante na sombra. Bem, agora com Magic Kohl, lápis preto, eu vou aplicar em toda a pálpebra, porque a ideia desta maquiagem é uma maquiagem mais smoke, mais marcada. E vocês verão que o lápis, graças à textura, converte-se numa sombra. Isso graças à textura. Bem, este traço, como podem ver, eu estou praticamente preenchendo toda a pálpebra móvel, que ele vai um pouco antes desta linha da curva. Sempre de fora para dentro. O segredo é ter um pincel com a cerda não tão dura, que ela tem uma certa flexibilidade. Observe a diferença de um lado, o que foi esfumado, do outro. Bem, agora vamos eleger aqui um tom, este mais intenso, que é um verde maravilhoso, fantástico. Eu vou aplicar aqui na parte central. Na verdade, o lápis preto serviu de fundo até mesmo para que este tom que eu estou aplicando agora fixe mais e ressalte mais a cor. Isso dá à maquiagem um efeito extremamente sofisticado. E agora, com o nosso Vintage Silver, que é uma mescla de nuances de preto com prata, eu vou insistir mais nesse tom escuro e vou aplicar no canto. A presença deste tom escuro vai dar profundidade ao olhar. E voltamos com um lápis preto. Desta vez eu vou aplicar o lápis preto na parte interna, olhando para cima um pouquinho, e também externo, pegado, bem rente, aos cílios inferiores. Para que essa linha interna fixe por mais tempo, eu vou eleger um tom que seja escuro e vou aplicar sobre aquela linha que eu fiz com o lápis. Deve ser feito com muito cuidado para que não tenha resíduos de pó na parte interna dos olhos. Com o Magic Kohl, o lápis preto, eu vou fazer uma outra linha, ou seja, intensificar um traço,
este traço de fora para dentro, ele tem uma forma como que se fora diagonal, como que se estivesse saindo pela tangente, né? Ele não toma toda a extensão da pálpebra. E agora chegou a vez do delineador líquido. Eu vou fazer a linha, lembrando-se que evite que o aplicador esteja com a ponta voltada para a pálpebra, e sim com a lateral. E apoia na raiz dos cílios. E agora, o recorde em vendas de Givenchy, Fenomenais. Fenomenais é uma máscara de cílios, né, em que a única em que o aplicador é esférico. Uma máscara de cílios, né, que alonga, curva, separa, e graças a esta forma, né, em ser esférica, ela alcança os cílios do canto onde as outras não alcançam. E para evitar, né, que os cílios, né, fiquem grudados um ao outro, é importante eliminar o excesso. Uma empresa moderna não pode ficar de fora do que há de mais atual em comunicação. A N Produções, além de promover palestras e encontros com os melhores profissionais de cada área, mantém canais digitais sempre atualizados. São 4 perfis oficiais da N Produções: o Twitter, o Flickr, o Facebook com o perfil da empresa e uma fanpage, e um canal no YouTube com trechos de palestras, entrevistas e muito mais para quem se interessa por educação corporativa. Quanto você pagaria para ter um acesso, uma maneira de se comunicar com o teu cliente imediata e sem custo? Isso as redes sociais te dão. E quanto valeria para uma empresa saber o que o mercado está falando dela? Ou seja, o que os clientes falam da N Produções? Isso a gente tem também dentro das redes sociais. Então você tem duas possibilidades com as redes sociais que nenhuma outra mídia te oferece. É uma possibilidade de interação e de uma comunicação sem custo. E quem segue a N Produções nas redes sociais ainda tem a oportunidade de participar de sorteios e promoções exclusivos para participar dos cursos oferecidos pela empresa. Para saber mais, o site da N Produções também é um ótimo canal. Anota aí: www.nproduções, sem tio e sem o cedilha.com.br.